Bom dia, meninos. Vamos corrigir a tarefa que ficou aí, ó. Eu quero seno, cosseno e tangente nos triângulos a seguir. Vamos lembrar um negócio, ó. O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é cosseno? Ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é? E o que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente, a famosa coca? Então, vamos lá, ó. Oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa, não é? Para onde o ângulo olha, ele tá olhando, é o cateto oposto. E o que sobra é o cateto adjacente, não é? Eu quero seno, cosseno e tangente, não é? Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? 2. Quem que é a hipotenusa? 7. Cosseno. Quem que é o cosseno? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? 3. Quem é a hipotenusa? 7. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a famosa coca. Então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tá aí. Ó, na letra B, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, é o cateto oposto. E o que sobra é o cateto adjacente. Então, tem seno, cosseno e tangente, ó. O seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Quem que é o cateto oposto? 4. Quem que é a hipotenusa? 13. O cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Quem que é a cateto adjacente? 9. E a hipotenusa? 13. A tangente, né, a famosa coca, cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, cateto oposto 4, cateto adjacente 9. Na letra C, ó, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, é o cateto oposto. O que sobra é o cateto adjacente. Então, eu tenho seno, cosseno e tangente. Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, cateto oposto é 3, a hipotenusa é 15. Cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? O cateto adjacente é 5, a hipotenusa é 15. Tangente não é a famosa coca? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Cateto oposto 3, cateto adjacente 5. Então, tá a tangente. Na 2, ó. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, você tem o solo aqui, o avião vai subir aqui, ó. Então, você tem o avião subindo, ele forma aqui com o solo um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 1.000 metros, tá? Então, o avião chegou num certo ponto aqui, ó, que ele andou 1.000 metros. Ele quer a altura atingida pelo avião. Então, ele quer essa altura aqui, ó. Então, que forma um ângulo reto, ele quer isso aqui. Tá, oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, não é? Para onde o ângulo olha, é o cateto oposto. Então, eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa não é seno? Então, vai ser seno de 30. Que vai ser o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1.000. Tá. Lembra que eu falei que o que for 30, 45 e 60, ele não vai te dar o valor? Você precisa saber? Por quê? Falando em 30, 45 e 60, a gente tem a tabela, não tem? Vou fazer ela aqui, ó, de novo. Ó, vamos fazer ela aqui, ó. Então, você tem aqui, ó. 30, 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Aí que a gente vai pôr 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e extrai a raiz do que não é 1. Aí a tangente, lembra de eu falar pra você decorar? Porque é seno sobre cosseno. Aí você decora ela que é mais fácil. Aí aqui eu tô trabalhando, ó, com seno de 30. Aí eu venho na tabela e olho quanto que é seno de 30, ó. É 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, vai ser x sobre 100, 1.000. Aí eu multiplico cruzado, ó. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 1.000, 1.000. O 2 tá multiplicando, passa dividindo. Vai dar 500. 500 o quê? Metros, porque ele trabalhou com metros aqui.
Então, a altura atingida pelo avião é de 500 metros, tá? Tá. Número 3. Quando o Sol se encontra 45 graus acima do horizonte, então você tem um horizonte aqui, ó. Aí você tem lá um Sol aqui. Ele tá 45 graus acima do horizonte. Aí, ele bate numa árvore e a árvore projeta uma sombra no chão com comprimento de 15 metros. Aí vamos supor que tem uma árvore aqui, ó. O Sol bateu nela, ela projetou uma sombra aqui no chão, ó, de 15 metros. Tá vendo? Determinar a altura dessa árvore. Ele quer essa altura aqui, ó. Vamos chamar de X. Você não concorda que a árvore com o chão faz um ângulo reto? Então, aqui, ó. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, é cateto oposto. E o que sobra é cateto adjacente. Então, eu quero achar o cateto oposto e tem o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, ó, eu tenho tangente, não é? De 45, que nem a famosa coca, ó. Cateto oposto, que é X, sobre cateto adjacente, que é 15. Só que o que for 30, 45 e 60, eu tenho a tabela. Então, eu venho aqui, ó, tangente de 45 é quanto? 1. Então, tangente de 45 é 1. Vai ser X sobre 15. Quem não tem nada tem 1, multiplica cruzado. Então, ó, 1 vezes X, 1x. 1 vezes 15, 15. O 1 tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai dar 15. 15 o quê? Metros. A sombra da árvore vai ser o mesmo tamanho do que ela. Por coincidência, tá? Porque nem sempre vai ser assim, tá bom? Ah, professora, aqui 1 vezes X eu já pus X direto. Tá errado? Não, tá certo, você já fez direto. Ó, a figura abaixo representa um avião, eu não pus a figura, né? Que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus. Então, na verdade, o avião decolou aqui no ângulo de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Então, ele percorreu 8.000 metros, o avião tá aqui. Nessa situação, ele quer a altura que encontrava o avião. É quase igual lá no número 2, ó, que forma um ângulo reto, ele quer essa altura. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha, é cateto oposto. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Só que meu ângulo agora é quanto? 40. Então, ó, seno de 40 vai ser o cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 8.000. Só que 40 você não é obrigado a saber. Você tá vendo que ele te deu seno, cosseno e tangente de 40? Só que a gente vai usar o seno, ó. 0,64 vai ser X sobre 8.000, tá? Aí você multiplica cruzado, quem não tem nada tem 1. 1 vezes X é X, ou 1x, tanto faz. 8.000 vezes 0,64. Vamos fazer aí, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Esse 0 não precisa fazer, porque vai dar 0. Então, vai ficar 0, 0, 0. 3 mais 2, 3. 2 mais 0, 3. 4 mais 8, 11. 4 mais 1, 5. Você tem duas casas depois da vírgula, ó. Então, dá 5.120 metros, tá? Então, eu tenho aqui, ó, na número 4. Na número 5, ó. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura. Então, o menininho tá aqui, ele tá olhando aqui, tá vendo? Um ângulo de 20 graus, ele tá olhando aqui o ponto mais alto desse morro. Só que aqui, ó, eu tô considerando o olho do menino até o ponto mais alto. No meu triângulo, eu vou chamar isso aqui de X, ó. Não é o H, porque o H é a altura do menino, tem a altura do menino aqui também. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros, calcule a altura H desse ponto, que é essa aqui. Mas, na verdade, o meu triângulo, pega só essa parte aqui, tá vendo? Em que essa altura não é essa H, porque tá partindo do olho do menininho. Por isso que ele te deu o tamanho do menino. Tá, vamos considerar esse triângulo e achar o X, ó. Para onde o ângulo olha é cateto oposto. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Esse tamanho é o mesmo desse, não é? A verdade é que vem até aqui, ó.
Ah, é a distância do menino, tá? É a mesma coisa que até aqui, 500. Então, você vai ter um triângulo assim, ó. Que é x, que é 500, e aqui tem um ângulo de 20. É isso aí que você tem. Aí, aqui, ó, o oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Para onde o ângulo olha é o cateto oposto e o que sobra é o cateto adjacente, não é? Então, eu tenho, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu tenho a coca, não é? Tangente de 20. Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 20 é quanto, ó? 0,36. Quem não tem nada tem 1, eu multiplico cruzado, ó. 1 vezes x. Ou um x, mas não precisa. 500 vezes 0,36, ó. 6 é 0, 0, 6 é 0, 0, 6 é 5, 30. 3 vezes 0, 0, 3 é 0, 0, 3 é 5, 15. Não precisa fazer esse zero que vai dar 0. 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 3 mais 5, 8 e desce 1. Tenho duas casas depois da vírgula. Então, vai dar 180, não é? Porque 0 depois da vírgula você não precisa pôr. Tá, 180 o quê? Metros. Mas 180 metros é o x. O h aqui, ó, não é o pedaço do x, mas esse pedaço aqui, só que esse pedaço aqui não é a altura do menino, que vale quanto? 1,30, não é? Então, a altura total vai ser o x, que é 180, mais 1,30. Quando eu vou somar o 180 com 1,30, fica vírgula debaixo de vírgula. Se o 180 não tem vírgula, tá no final. Aí, a gente põe 0 só para acrescentar. O 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 8 mais 0 mais 1, 1. Desce o 8 e desce 1. E conserva a vírgula no mesmo lugar. Então, a altura aqui, ó, vai ser 181,3. Ou pode pôr o 0 se quiser, que não tem necessidade. Metros, tá? Então, essa correção aí. Beijos. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá?